Bom dia, graças a paz, todos e todas. Legal, bom estar aqui de novo, mais uma vez. Muito bom estar aqui e dividir com vocês um pouco da palavra do Senhor. Hoje iniciamos essa série porque ele vive, o Milton pediu para que eu trouxesse essa primeira mensagem. E durante essa semana, orando, tendo um tempo devocional ali, teve um dia específico, na terça-feira, que Deus falou muito forte comigo a respeito de um texto do Evangelho de Mateus, nós vamos ver daqui a pouco, e que eu acho que conversa muito com o objetivo que o Milton compartilhou comigo a respeito dessa série. Não vou pregar Filipenses 2, vou deixar para você, mas eu vou falar dele. Mas algo muito interessante, só para a gente começar a nossa conversa aqui, tem um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han. Gosto muito de ler os livros desse cara e inclusive uso o livro dele no meu trabalho, no mestrado que estou fazendo, mas tem três especificamente que são Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência e Topologia da Violência, que ele aborda coisas muito pertinentes para o nosso tempo e também para onde eu quero caminhar com vocês aqui nessa manhã. Sociedade do Cansaço, porque primeiro é uma sociedade que vive um excesso de positividade, um excesso de um discurso de positividade, excesso esse que lá na frente adoece, que lá na frente gera uma sociedade depressiva. Sociedade da transparência, porque essa sociedade extremamente positiva, em determinado momento ela não consegue mais lidar com as suas negatividades. O que são as negatividades? Aquilo que é inevitável para nós. Nós somos falhos, nós erramos, nós fracassamos, nós cometemos erros e nós não somos, o que é o principal, perfeitos. Mas a sociedade da transparência, ela tem dificuldade de lidar com essa imperfeição que é inerente à existência humana. E a violência é porque essa sociedade positiva, que se deprime lá na frente, mas que também é uma sociedade que não consegue lidar com o que é negativo, que está inevitavelmente fazendo parte da nossa vida, essa sociedade se automutila, ela se agride, ela se violenta, e ela faz isso porque ela não consegue lidar com a possibilidade de não alcançar o topo. E de certa forma, a conversa que eu quero ter com vocês aqui é também sobre o topo, mas é o topo do Monte Gólgota, né? Que é ali Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 44. Nós vivemos nesse momento em que nós somos o tempo todo motivados a sermos os melhores, os mais fortes, os mais prósperos, os mais bem-sucedidos. Nós vivemos numa sociedade, e o filósofo fala muito disso, que nós estamos como quem busca vencer o tempo todo, mas não apenas vencer, mas salvar-se a si mesmo. E aqui eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós vivemos numa sociedade que busca o tempo todo salvar-se a si mesmo. Nós estamos inseridos nesse contexto onde parece não, de fato acontece uma competição de uns contra os outros, onde nós precisamos ser melhores que os outros. E aqui eu não estou falando de futebol, né? Não estou falando de um jogo qualquer, eu estou falando de vida real, de tudo que envolve a nossa vida. E esse anseio que temos vivido como sociedade de
vencer e salvar-se, ele tem um problema, que nós vamos ver aqui com Jesus. Quero ler com você. Mateus, capítulo 27, a partir do verso de número 32, a partir do verso de número 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, Jesus, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiando-no ali, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: você, Jesus, que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: ei, Jesus, salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, disseram esses homens, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra para nós nessa manhã. Obrigado porque o Senhor já falou conosco durante esse tempo de adoração. Obrigado porque o Senhor já nos fez transbordar na tua presença nessa manhã, Senhor. E agora eu oro para que a tua palavra encontre solo sagrado em nossos corações. Que o Espírito Santo nos convence, que o Espírito Santo nos confronte e nos conforte. No nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que a introdução que fiz com esse texto, existe um paradoxo, existe algo diferente. Vivemos uma sociedade que prega o sucesso e lemos o Cristo mal conseguindo carregar a própria cruz. Vivemos uma sociedade que esconde as suas fraquezas e lemos o relato do Cristo que precisou de que um homem, Simão, carregasse, o ajudasse a completar o caminho até Gólgota. Por que isso é um paradoxo? Porque esse homem, Jesus, ele era o próprio Deus. Mas era o próprio Deus em forma de gente, encarnado. E por ser um homem que habitou entre nós, não quis ele esconder as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas necessidades. E eu fiquei impressionado, já li esse texto várias vezes, mas eu fiquei impressionado quando saltou aos meus olhos esse fato. Um homem, esse homem Simão, está caminhando por ali,
Ninguém sabe muito bem quem é esse homem. Esse homem está caminhando por ali. E os caras ali que estavam... Jesus já tinha levado um monte de pancada, já tinha apanhado, já tinha sido todo tipo de violência. Estava fraco. Aliás, os historiadores dizem que só o ritual macabro que acontecia antes da cruz já era suficiente para matar uma pessoa. Aliás, muitos morriam antes da cruz. Muitos dos que eram crucificados nem chegavam vivos no ato da cruz, morriam pelo caminho. Tamanha a violência que era a eles imposta. E esse homem, Simão, se depara com esse ato de barbárie contra Jesus. E os soldados ali mandam: olha, você pega essa cruz aí e leva. E esse homem é obrigado a levar essa cruz. Mas essa cruz era a cruz do nosso Senhor. Olha que interessante. E vendo isso, uma coisa nós precisamos nos lembrar, especialmente em dias como esse de ceia, a ressurreição que nós comemoraremos na Páscoa, mas que faz parte da nossa vida também. Mas para que houvesse ressurreição foi necessário que houvesse cruz. Alguém já disse que antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Já ouviu isso? A cruz era necessária. A cruz não era o plano B de Deus. Mas a cruz possibilitou a ressurreição. E esse texto em específico, ele traz para mim 3 aspectos muito interessantes da pessoa de Jesus diante desse momento de profunda aflição. O primeiro desse aspecto é que Jesus, como eu disse, não esconde a sua fraqueza. Jesus não faz questão de se mostrar forte. Jesus não está nem um pouco preocupado de esconder as suas vulnerabilidades. Ele apanhou, ele sofreu açoites, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo motivo de chacota diante de todas aquelas pessoas. E ele nem teve forças físicas para completar o caminho carregando sozinho a própria cruz. Isso ensina muito para nós. Isso ensina muito para nós. Se nós vivemos nessa sociedade que somos estimulados a parecermos fortes, vitoriosos, bem-sucedidos, sempre com a vida tranquila e próspera. Aliás, parênteses aqui, né? Ontem nós saímos... Posso contar, pastor? Bom, talvez ele deve ter visto isso, quem segue a Fernanda deve ter visto isso. Ontem nós saímos prósperos. O Milton saiu todo arrumado, né? Uma roupa, uma camisa, calça, eu estava meio largado, mas o Milton estava na estica. Nós vamos comer, onde? Pode fazer merchan aqui? Publi, hashtag publi. Nós fomos no Cactus. Muito bom, muito bom. A gente estava lá, prosperidade, comendo um hambúrguer sábado à noite, né? O Milton na estica. Então parecia, podia ter gostado, né? Olha aqui e tal. Se você quiser, você pode ter essa vida de sucesso. A gente podia ter feito, a gente não fez. E olha que coisa estranha, né, que acontece. De repente nós saímos desse momento de euforia, de prosperidade, e estávamos voltando para os nossos carros. O meu carro estava atrás do carro deles, então eu de repente tiro o meu carro ali. Eu estou andando com o meu carro, de repente eu percebo um corpo deitado no chão. No caso, o corpo do pastor de vocês. Nossa. A minha primeira reação foi: gente, o que aconteceu com o Milton? Será que ele passou mal? Será que ele caiu? Porque ele estava literalmente pranchado no chão. Então nós saímos desse momento de sucesso, de prosperidade, e começou a acontecer ali um momento de agonia. E aí eu paro o carro
esperar o que vai acontecer. O que está acontecendo? A chave do carro caiu no bueiro. Gente, olha aí, presta atenção nessa história. Você vê que a vida do crente, no mundo, disse Jesus, teremos aflições. Vocês vão comer hambúrguer, mas ó. E aí a gente sai ali, eu paro o carro em outro lugar, desço, o Vitor está lá deitado, tentando enxergar o bueiro. Falei, gente, onde essa noite vai terminar? E aí, não, temos que tirar a chave, tem chave reserva? Tem, mas não sei muito bem onde está, não sei se funciona. O que a gente faz, Vitor? Vamos abrir o bueiro. Gente, era aqui, 10h30 da noite. Tadinho, o Milton foi lá na Cactus Burger. Aliás, se você for na Cactus Burger, saiba que ela tem um pé de cabra que você pode pedir emprestado. O Milton pega esse pé de cabra ali, aí vai, puxa ali, a Fernanda segura o pé de cabra, vai eu e o Milton, levantamos a tampa do bueiro. O pastor todo engomadinho pula dentro do bueiro. Ainda estava seco o bueiro, mas era bueiro. Seco ou não, era bueiro. E todo aquele nosso momento de glória da hamburgueria tinha ficado para trás. Estava garoando, é verdade. Milton vai lá, pula dentro do banheiro. Tomou banho depois? Pula dentro do banheiro, tira a chave e nós. Bueiro. O que eu disse? Banheiro. Eu falei banheiro? Desculpa. É que ele precisava depois ir ao banheiro. E aí a gente tampa ali aquela situação ali. Ficou tudo arrumadinho, não depredamos o patrimônio público, resgatamos a chave. Mas luta, gente. Fraqueza, vulnerabilidade. É um exemplo engraçado para vocês que não viveram a situação, para a gente agora é também. Mas a nossa vida é assim. Eu estou dando um exemplo bem divertido, mas para chamar a tua atenção para o fato de que essa expectativa que se prega aí fora, de que nós vamos viver uma vida de glória em glória, de poder em poder, de triunfo em triunfo, nem o próprio Cristo viveu aqui na terra. Aliás, ele não veio para isso. Ele não veio para essa vida de triunfo, de glória. Esse tempo de glória em glória é com ele lá. Quando ele vier novamente nos buscar. Mas agora é luta. Já dizia o poeta, dias de luta, dias de glória. E o próprio Cristo não fez questão de esconder os dias de luta. E ele não fez questão de camuflar a sua fraqueza nos dias de luta. Ele não fez questão de comunicar força enquanto estava padecendo. E o Simão carrega sua cruz. Segunda coisa, segundo aspecto que eu percebi nesse texto a respeito de Jesus é que ele foi tentado aqui, vocês perceberam? Aliás, Hebreus 4:6, ainda só sobre essa primeira parte que eu estou dizendo para vocês, sobre fraqueza, sobre não esconder as suas vulnerabilidades. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nós nos identificamos com Cristo no nosso sofrimento. Beleza? Vamos voltar lá para o segundo ponto. Jesus é tentado aqui. E essa tentação, do versículo 40, quando o pessoal está fazendo chacota com Jesus, essa tentação daqueles que dizem: olha, você que disse aí que vai destruir esse templo, que demorou décadas para ser feito, diz que vai reedificar ele em 3 dias. Você aí, presta atenção. Se você é esse cara mesmo, salve-se. Desça da cruz. Você não é o Filho de Deus? Desça da cruz.
Você não é o Filho do Todo-Poderoso, aliás, você não é o Todo-Poderoso, desça da cruz. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembrou Mateus capítulo 4, versículo de número 6. O diabo tentando Jesus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O que é que Jesus responde ao diabo? Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas Jesus aqui não responde a esses homens que estavam debochando daquela sua situação humilhante. Ele se silencia diante daquela humilhação, ele fica quieto, ele ouve aquilo e ele não expressa nenhuma palavra sequer. Só que o silêncio de Jesus diante daquela situação em que ele é tentado a usar dos seus poderes, esse silêncio de Jesus mostra a fidelidade que o Senhor teve com o Pai no meio de uma situação em que ele estava sendo tentado. Porque aqui já não era somente a provação do sofrimento da cruz, aqui já era a tentação dele mostrar o seu poder, dele mostrar de quem ele era filho. Estavam questionando a filiação de Jesus, olha só. E Jesus, ele permanece fiel. Ele não desce da cruz. E ele podia, ele tinha todo o poder, mas ele não desce da cruz. Ele não abandona sua missão. Na cruz, Cristo estava em missão. Ele não rompe com a sua fidelidade para com o Pai, mas permanece fiel até a morte, até o fim. Ele não cedeu às tentações diabólicas que antes já haviam sido feitas a ele. Ele permanece fiel. Isso nos ensina muito como é que nós agimos diante da tentação. Cristo permaneceu fiel. Ele não quis usar do poder que tinha para sair daquela situação. Ele não quis responder àqueles homens. Ele permaneceu em silêncio e fidelidade ao Senhor. Terceiro aspecto aqui que eu percebo nesse texto é sobre a obediência e sobre a renúncia do Senhor. E aqui, para mim, o versículo 42 é o que me fez chorar muito essa semana. Aqueles homens diziam para Jesus: que homens? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Todo mundo lá zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Será mesmo que ele não era capaz? Será mesmo que, se ele quisesse, ele não tinha poder para isso? E aí, John Stott, lembra John Stott? Uma frase que me impressionou muito. John Stott vai dizer que Jesus era capaz de salvar-se a si mesmo, mas o que ele não era capaz era de salvar-se a si mesmo e a toda a humanidade. Ele teve que escolher entre salvar a si mesmo e salvar-nos a todos nós. Jesus tinha todo o poder, mas ele abre mão de sua glória. Jesus tinha toda a autoridade, mas ele renuncia a tudo isso para permanecer obediente à missão que Deus, o Pai, confiou a ele. Jesus permanece em silêncio. Jesus permanece ciente da sua missão. Jesus, ele não estava preocupado com o sucesso ou com
a expectativa que aquele povo tinha do verdadeiro rei que viria, do verdadeiro Messias que viria. Ele quis se fazer fraco e quis cumprir a missão da cruz. Ele quis nos alcançar, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo todo o domínio, mesmo tendo toda a autoridade. Sabe qual foi a escolha de Jesus? Não descer da cruz. Mesmo tendo tudo feito. Aliás, o texto que a mulher de João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Mesmo sendo ele desde o princípio, ele não desceu da cruz. Ele permanece na cruz. E ele permanece por mim, por você. A conta, eu achei interessante John Stott simular essa possibilidade. A conta de Jesus salvar-se a si mesmo seria um prejuízo inimaginável. E o fato de Cristo entre escolher obedecer ao Pai e permanecer na cruz é o fato que possibilita a vida a mim, vida a você e vida a todos os outros que ainda crerão no nome do nosso Senhor. Você lembra que, aliás, abre comigo em Filipenses, que o Milton vai pregar esse domingo. Eu só quero terminar a reflexão com esse texto. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, versículos de 6 a 8. Lembra que eu disse no início o contexto de sociedade que vivemos? Positiva, que tem uma necessidade de rejeitar o que é negativo da existência, e uma sociedade que se agride, que se automutila para alcançar o topo, o sucesso, para, de certa forma, salvar-se a si mesmo. O que é que Cristo faz quando ele é tentado a salvar-se a si mesmo? O que é que Cristo faz quando ele é tentado a vencer segundo os padrões desse mundo? O que é que Cristo faz quando ele é tentado a mostrar todo o seu poder? Diz o apóstolo Paulo que ele faz o seguinte, capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 a 8. Que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O que é que Cristo faz quando ele é tentado a salvar-se a si mesmo? Ele esvazia-se de si, ele humilha-se a si mesmo, ele suporta a provação e ele permanece obediente até a morte de cruz. Quero terminar dizendo para você algumas coisas. Eu anotei isso, talvez eu não lembre exatamente como eu anotei, mas eu quero encorajar você nesse final a algumas coisas. Primeiro,
Você não, aliás, porque Ele vive, porque Cristo vive, você e eu não precisamos mais tentarmos a todo custo, a todo preço, a toda hora, salvarmos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque Cristo já fez isso. Toda tentativa de salvar-se a si mesmo é um ato de rebeldia e de ingratidão contra aquilo que Cristo fez por nós. Não gaste mais as suas energias tentando salvar-se a si mesmo, tentando vencer nesse mundo. Cristo já venceu. Cristo já te salvou, Ele já me salvou, Ele já nos salvou. Cristo permanece salvando homens e mulheres que se encontram com Ele. Você e eu, todos nós, não precisamos ceder à tentação de comprovar a nossa filiação, porque nós somos filhos e filhas do Senhor. Mas nós não precisamos ceder à tentação de provar que nós somos. O que nós precisamos é permanecer fiéis ao Senhor. Sabe como nós provamos a nossa filiação? Permanecendo fiel. E foi assim que Cristo provou a sua filiação. Ele permaneceu fiel. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não desceu da cruz. Então nós não precisamos querer provar a nossa filiação, nós precisamos nos manter fiéis. Fiéis. Sabe, nós não precisamos mais sermos violentos com a gente mesmo para atingir uma expectativa que é inalcançável de vida plena e abundante, próspera o tempo todo. Porque nós não precisamos nos encaixar nessa expectativa de vencer os padrões do mundo. Porque a nossa vitória foi simbolizada na cruz, onde, diante dos olhos dos homens, era a maior derrota a ser sofrida. Era o pior tipo de morte a ser enfrentado. Então, o nosso padrão de vitória é o E nós celebramos essa vitória que nos foi dada, porque Ele vive. Nós somos desafiados nessa manhã, ao invés de salvarmos a nós mesmos, de sermos embaixadores do Rei, salvando em nome de Cristo todos e todas que o Senhor colocar em nosso caminho, através da obra do Espírito Santo. Nos lancemos nessa missão, em obediência, em submissão, em adoração, porque Ele vive. Porque Ele vive. Vamos orar? Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Celebramos o Teu nome. Vem, Espírito Santo. Livra-nos de nós, Senhor. Livra-nos de nós. Muitas e muitas vezes os nossos desejos são maus. Muitas e muitas vezes a nossa interpretação do que é viver com o Senhor, ela pode ser deturpada pela quantidade de bombardeio que recebemos, especialmente nessa sociedade tão conectada que nós vivemos. Nós somos o tempo todo incentivados
a esse lugar de topo. Mas é um topo sem cruz. E nós somos chamados a carregarmos diariamente a nossa cruz. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. Nós precisamos que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê espírito de obediência. Ensina-nos a obedecer ao Senhor. Gera em nós um coração obediente. Gera em nós um coração submisso. Gera em nós um coração generoso, que ao invés de estar ocupado em salvar-se a si mesmo, um coração de homens e mulheres que esvaziam-se de si mesmo. Gera isso em nós. Gera isso em todos e cada um de nós. Nós queremos experimentar da Tua glória. Isso é verdade, Senhor. Nós queremos experimentar das vitórias. Isso é verdade, Senhor. Mas nós não queremos descer da cruz diante das lutas. Nós não queremos abandonar a cruz que o Senhor nos chamou a carregar diante das lutas. Nós queremos permanecer fiéis ao Senhor e à Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, que o Teu doce Espírito Santo, que o nosso conselheiro, o Espírito Santo, que o nosso amigo, o Espírito Santo, convença o nosso coração da Tua verdade, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós. Mais da Tua palavra, mais da Tua vida, mais do Teu amor, mais da Tua esperança, mais da Tua obediência. Mais de Ti, menos de nós. Menos de nós. Menos de nós. Esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos de nós, para que nós sejamos plenamente cheios do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, e mostra-nos, Senhor. Revela aos nossos corações que o Senhor escolheu, tendo todo o poder, o Senhor escolheu não descer da cruz, por amor a todos e cada um de nós, por obediência à missão que o Teu Pai, o nosso Pai, confiou. Espírito Santo de Deus, revela-nos, Senhor, a profundidade desse mistério. O Senhor escolheu nos salvar. O Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos visitar. O Senhor nos escolheu para sermos livres. Livres da morte, livres do poder do pecado, e libertos somos, graças ao Teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.